Good morning, bom dia, gente. Vamos iniciar nossa aula de inglês de hoje. Estudaremos nessa aula o módulo 19, tá bom? Esse assunto inicia a partir da página 132. Eu vou dar uma prévia do que a gente vai estar estudando. Como estamos estudando monumentos, a gente vai estudar um monumento um pouquinho peculiar na aula de hoje, tá bom? Qual seria esse monumento? É a prisão de Alcatraz, tá bom? Como vocês podem perceber aí na imagem, essas fotos aqui são fotos da prisão de Alcatraz, tá bom? Essa prisão ela é também chamada a prisão na rocha, tá bom? Por quê? Porque ela é localizada em uma ilha. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura a respeito de algumas características dessa prisão, tá bom? A gente vai ver quem foram alguns famosos aqui que ficaram nessa prisão, tá bom? A prisão de Alcatraz. Aqui como título temos The Prison on the Rock, ou seja, a prisão na pedra, tá bom? Pelo fato, como eu falei, dela se localizar em uma ilha. Primeira perguntinha, pessoal. Lembrando que eu quero as respostas. Have you ever been a victim of a crime? Você já foi vítima de algum crime? If yes, what happened? Se você já foi, coloque bem aqui qual foi o tipo de crime, tá bom? Roubaram alguma coisa sua, furtaram, enfim, coloca bem aqui. Segundo tópico, what happens if a person commits a crime? O que que acontece? A pergunta é o seguinte aqui, ó. O que que acontece se uma pessoa cometer um crime? O que acontece com ela? Terceira perguntinha. How is life in jail? Como você acha que é a vida na cadeia? Como você acha que é? Olha aqui a imagem de uma cadeia aqui do pátio da cadeia. A última perguntinha. How hard is it to escape from prison? Você acha que é fácil escapar de uma prisão? Aí coloca bem aqui a sua opinião. Se é fácil ou difícil, tá bom? Aqui, como eu falei, o texto que trata sobre as características, alguns detalhes a respeito dessa prisão tão famosa, que é a prisão de Alcatraz, que é a prisão na rocha, tá bom? Localizada aqui nessa ilha, como é chamada lá, prisão na rocha. Olha o que está dizendo. The island of Alcatraz is a big rock situated in San Francisco Bay. Então, a ilha de Alcatraz é uma ilha grande situada lá em São Francisco, na Baía de São Francisco, a 1,5 milhas, ou seja, 2,5 quilômetros da cidade de São Francisco, tá bom? Para quem não lembra, São Francisco é aquela cidade que tem aquela ponte muito famosa ali que aparece em filmes, por exemplo, né? The place was used as a prison from 1934 to 1962. Então, olha aqui, ó. Esse local que tá bem que vocês estão vendo, ele foi usado como prisão entre 1934 a 1962, tá bom? Durante esse período, essa ilha aqui, que fica a 2,5 quilômetros da cidade de São Francisco, que é a tão famosa prisão de Alcatraz, que é a prisão na rocha, tá bom? Ela foi usada como prisão durante esse período, 1934 e 1962. It had the capacity of 336. Então, olha o que está dizendo aqui, ó. Olha a capacidade dela, 336 prisoners. Ela tinha a capacidade de comportar 336 prisioneiros, tá bom? Então, é importante que vocês tenham essas informações aí. É bom fazer um resumo, porque na parte das atividades a gente vai precisar ter esses dados, tá bom? Então peguem um caderno e coloquem aí essas informações para não ter que retornar a esse início de vídeo. Novamente, é localizada a 2,5 quilômetros da cidade de São Francisco, tá bom? Ela é conhecida como prisão na rocha, porque ela é localizada em uma ilha, lembrando que é próximo de São Francisco. A próxima informação que vocês vão precisar para a atividade é que ela funcionou no período de 1934 até 1962. A próxima informação é que ela comportava 336 prisioneiros, tá bom? Vamos continuar. When it opened, Alcatraz was considered the most secure prison in the world. Então, quando ela estava funcionando, ela era considerada a prisão mais segura do mundo. Olha que interessante, quando estava funcionando, ela era considerada a prisão mais segura do mundo. It was believed that no one could ever escape from it. Então, todo mundo sabia que era impossível fugir dessa prisão, tá bom? Era a única que não era possível escapar dela, tá bom? Então, aqui temos a próxima, The Prison
significa a prisão. There was only one prisoner per cell. The cells were very small, 5 feet by 9 feet. Olha aqui, então, qual a característica das celas dessa prisão, ou seja, a prisão de Alcatraz? Só tinha um preso por cela, tá bom? E dentro dessa cela, ela media 1,52 metros por 2,74 metros, então era bem pequena. Como vocês sabem aí, devem ver em filmes ou até mesmo em televisão, as celas costumam ter mais de um prisioneiro, tá bom? Mais de um detento, mas a prisão de Alcatraz comportava só um por cela e era essas medições aqui, 1,52 metros por 2,74 metros. Outra informação que vocês têm que colocar aí para responder a atividade, tá bom? Continuando, olha o que tinha lá. Tinha uma cama pequena, tinha uma prateleira, como vocês podem perceber aqui, ó. Tinha lençóis, tinha uma mesa, sabem que é a mesa, tá bom? Essa aqui é a cama pequena e a prateleira, tá bom? Então, olha o que está dizendo aqui nesse texto abaixo. Life in Alcatraz. A vida em Alcatraz. Vamos fazer leitura parcial. A vida, como vocês devem saber, devem supor, não era tão fácil, tá bom? Olha aqui está dizendo unpleasant, ou seja, não era tão agradável. The prisoners had to work 80 hours a day and were not allowed to talk. Então, olha aqui as regras. Eles tinham que trabalhar 8 horas por dia e eles não tinham permissão de conversar um com o outro. Olha que coisa interessante. Lá eles trabalhavam 8 horas por dia, mas ninguém podia se falar. They work in the kitchen or laundry and spent at least 13 hours a day in their cells. Então, olha que eles trabalhavam na cozinha ou na lavanderia, tá bom? E eles passavam 14 horas do tempo deles dentro da cela, tá bom? O restante das horas eles passavam trabalhando na cozinha ou na lavanderia, tá bom? Aqui continuando. In the morning, the prisoners had to get dressed and clean their own cells. Então, de manhã, os detentos eles tinham o dever de se vestir e de limpar as suas próprias celas, tá bom? Então, ninguém limpava para eles. Eles tinham o dever de toda manhã de se vestir e fazer a limpeza das celas. Continuando. Everything had to be earned, including visits which were allowed once a month. Então, aqui está dizendo que eles recebiam visitas uma vez por mês, tá bom? Newspaper, radios, or televisions were prohibited and lights went out 9:30 p.m. Então, olha o que está dizendo aqui, ó. Jornais, rádios, televisão, todas essas coisas eram proibidas. E as luzes, tá bom? As luzes gerais, de dentro da cela, de fora, eram desligadas às 9:30, tá bom? Era a regra. Então, eles ficavam sem luz nesse horário, 9:30 da noite. Agora vamos aqui para a página 133, tá bom? Nessa página que a gente vai dar o enfoque em pessoas famosas que ficaram ali presas na prisão de Alcatraz, tá bom? Ou seja, aquela prisão que era chamada prisão na rocha. A tão famosa prisão que ninguém conseguia escapar de lá, tá bom? Então a gente vai dar um enfoque especificamente em um prisioneiro, tá bom? Olha aqui ele, bem aqui, ó, aqui na parte de baixo do material de vocês. O nome dele é Alfonso Gabriel Capone. Ele também era chamado de Al Capone ou Scarface, tá bom? Ele foi retratado algumas vezes em filmes, séries, tá bom? Ele costuma ser muito retratado em séries que envolvem violência, criminalidade, tá bom? Enfim, é um cara famoso ali, um presidiário muito famoso ali que viveu um tempo atrás aí. Eu vou contar aqui alguns detalhes da vida dele, tá bom? A gente vai fazer um resumo para a gente entender um pouquinho mais sobre esse prisioneiro aqui, tá bom? Olha o que tá dizendo. O nome dele é Alfonso Gabriel Capone. Ele deixou a escola aos 14 anos e começou a se envolver com a criminalidade ali nas gangues. O seu apelido era Scarface. Scarface, se você colocar lá no dicionário, significa cicatriz no rosto. Agora olha aqui o motivo. Because one day he got in a fight and was cut in his face. Olha aqui, ó. Olha por que ele é chamado de cicatriz no rosto. Porque um dia, em uma briga de gangue que ele se envolveu ali, com uma gangue rival, ele foi golpeado no rosto, o que deixou ali uma cicatriz. Olha o que está dizendo aqui, ó. Ele se tornou um criminoso muito, muito rico, vivendo de ilegalidade. Olha o que tem aqui no finalzinho. He became famous for his criminal activities, as well as for his donation to charity. He opened the first soap kitchen for the homeless in Chicago.
and many poor people saw him as a Robin Hood. Olha que coisa interessante. Ele era um criminoso, ele era um prisioneiro, ele era um cara muito perigoso. Como disse aqui no texto, como está dizendo, retratando, que ele não costumava deixar os seus inimigos vivos. Mas aqui, por outro lado, ele era famoso também por fazer muitas e muitas doações, tá bom? Ele doava alimentos, roupas, né? Enfim, tudo que ele podia ajudar os pobres ali da região dele, ele ajudava, tá bom? E ele foi o primeiro a criar um que a gente chama de restaurante público, tá bom? Lá nos Estados Unidos, esses lugares é chamado de sopão, digamos assim, em outras palavras. Então ele foi o primeiro a criar esse restaurante ali para servir alimentos de forma grátis, tá bom? Não era pago nada ali em troca, e quem costumava ver era os sem-tetos, aquelas pessoas que estavam passando fome ali na rua. Então, por outro lado, ele ajudou a comunidade, tá bom? Aqui no finalzinho está dizendo que por muitos ele era considerado como um Robin Hood, tá bom? Tá certo que ele era um criminoso, 50% da população via ele como um criminoso, como uma pessoa muito perigosa, mas outra parcela da população via ele como um Robin Hood, pelo fato dele ajudar as pessoas da rua, tá bom? Como eu falei para vocês, ele criou ali um restaurante público totalmente de graça, ajudava as pessoas pobres, as pessoas que estavam passando fome, tá bom? Então, esse é o prisioneiro mais famoso que ficou preso ali na prisão de Alcatraz. E, como eu falei para vocês, ele foi retratado por várias vezes em filmes, em séries de televisão, enfim. Aqui na página 134 temos o vocabulário pertencente ao grupo crimes e criminalidade, tá bom? Primeiro crime, pickpocketing, tá bom? A gente vai ler somente essa parte de baixo. Pickpocket é aquele famoso batedor de carteira, tá bom? Quando a pessoa não está olhando, ele vai, mete a mão e pega ali algum objeto. Próximo crime é forger. Esse significa falsificador. Importante que vocês coloquem em português. Primeiro, pickpocket é batedor de carteira. Forger, falsificador. Murderer significa assassino, tá bom? Terrorism, terrorista. Coloque em português. Vocês vão precisar pausar aí, pausa e coloque em português, tá bom? Próximo, burglar, que é aquele cara que furta, tá bom? Ladrão. Próximo, kidnapper, que é o sequestrador, beleza? Aí o penúltimo, vandal, que é o vândalo, também é um tipo de crime, tá bom? Aquela pessoa que pincha as paredes sem permissão, tá bom? Que risca a parede dos outros sem permissão é vândalo. E por último, shoplifter, que é aquele cara que carrega alguns objetos do supermercado sem permissão, tá bom? Que furta objetos dentro de lojas, dentro de supermercado, por exemplo, né? Aqui abaixo temos o vocabulário to rob e to steal. Vou explicar de forma resumida para vocês. Ambos significam roubar, tá bom? To rob é roubar, to steal também é roubar. Mas qual é a diferença? To rob é o verbo roubar que a gente usa para falar sobre estabelecimentos, por exemplo, roubar banco, supermercado, praça, até mesmo a casa, tá bom? Agora, steal é o verbo roubar que a gente utiliza quando formos falar de algum objeto especificamente. Exemplo, o rapaz roubou o celular da menina, então ele roubou algo específico, ele roubou o celular, então o verbo a ser utilizado é o steal. Agora, outro exemplo, os ladrões roubaram o banco. O banco não é um objeto específico, é um lugar, então por ser um lugar, eu vou usar o roubar, esse primeiro aqui, to rob. Então, resumindo, to rob significa roubar. To steal é roubar. Mas a diferença é que to rob você vai usar quando você for falar um lugar que foi roubado, tá bom? E to steal você vai falar sobre um objeto que foi roubado. Aqui na página 145 temos a seção para conferir, seção checkpoints, tá bom? Questão 3. A questão 3 já deixei respondido, pelo fato de a gente vai fazer aqui algumas tarefas que vão dar trabalho, eu já deixei respondido. Então, o primeiro espaço é polícia, police, tá bom? Segundo espaço, essa palavrinha aqui, murdered, M-U-R-D-E-R-E-D. Terceiro espaço é robbing, R-O-B-B-I-N-G. Quarto espaço, black, que é preto, tá bom? Black. E por último, marrom, brown, B-R-O-W-N. Então, aqui faltou o último espaço, deixa eu colocar aqui, $100 million, tá bom? Então, é H-U-N-D-R-E-D
M-I-L-L-I-O-N-D-O-L-L-A-R-S. Centenas de milhares de dólares, significa isso, tá bom? Então, a gente já fez aqui a seção checkpoint. Vamos para a página 140, que é onde a gente começa os exercícios de aplicação, beleza? Então, temos aqui as questões 1, 2 e 3 nessa página, na página 140, tá bom? A questão 1 está dizendo o seguinte: responda as questões de acordo com o texto Alcatraz, The Prison on the Rock. Então, você vai responder essas questões de acordo com o texto inicial, tá bom? Que fala que, inclusive, a prisão de Alcatraz é chamada de prisão na rocha, tá bom? Lembra? É o nosso primeiro texto do nosso módulo. Pergunta aqui na letra A: How far is the Alcatraz prison from São Francisco? Como eu falei para vocês, a gente precisava fazer o resumo daquele texto inicial para então responder essa atividade. A pergunta na letra A é o seguinte: qual a distância entre a prisão de Alcatraz e a cidade de São Francisco? Eu falei no início do vídeo. Letra B: qual era o tamanho, qual era a dimensão de uma cela lá na prisão de Alcatraz? Eu dei as medidas também no início. A letra C: que horas que os detentos vão para a cama na prisão de Alcatraz? Falei também no início do vídeo. A letra D: quantos prisioneiros, quantos detentos já conseguiram escapar da prisão de Alcatraz? Aí eu também comentei. Letra E: how much did it cost to maintain a prisoners in Alcatraz? Vamos responder essa daqui como o seguinte: quem é que mantém as celas lá limpas, tá bom? Vamos responder desse jeito. Lá nas celas da prisão de Alcatraz, quem é que limpa as celas? Eu falei no começo do vídeo. Segunda questão: sobre o vídeo a gente pode inferir que, ou seja, o que a gente pode entender, o que a gente pode resumir a respeito do texto, tá bom? Sobre aquele texto inicial, melhor dizendo. Então, vocês vão precisar traduzir, tá bom? Cada frase para ver qual é a que está falando realmente, está apresentando realmente uma informação verdadeira, tá bom? Por exemplo, aqui na letra B, essa segunda bolinha está dizendo aqui, ó: lá tinham 336 celas na prisão de Alcatraz. A próxima: as celas eram muito confortáveis. Aí vocês vão precisar traduzir essa penúltima, a última e a primeira, para você verificar qual é que está contendo ali uma informação verdadeira. Questão 3. Read the definition and find a word. Leia a definição e encontre as palavras, tá bom? Vocês lembram lá daqueles termos relacionados à criminalidade? Então, aquele termo lá, furtar, batedor de carteira, assassino, aí vocês vão precisar traduzir a definição para entender a qual termo se refere. Quando você entender, você vai associar essas palavrinhas. Essas palavrinhas depois do traço, notem que todas têm palavras após o traço, tá bom? Elas são as respostas, só que de forma embaralhada, tá bom? Elas estão fora de ordem. Então, primeira coisa, traduz a definição, vai associar lá o termo da criminalidade, como eu falei para vocês. Aí, associou, professor, é essa, você vai tentar verificar aqui a sua resposta, que se realmente é essa, porque temos aqui a resposta de forma embaralhada. Temos a resposta da letra A embaralhada, B, C e assim sucessivamente. Todas temos as respostas aqui ao lado, só que de forma embaralhada, tá bom? Página 141, temos a questão 4 e a questão 5. A questão 5 não quero que vocês façam, tá bom? Vamos fazer somente a questão 4. Questão 4, essas respostas aqui, circula essa palavra, circula essa e essa daqui, tá bom? É só você circular o que você está vendo aí. Já está respondido. Na página 141, que é a página do dever de casa, temos aqui a resposta também, a letra A. Você marca aqui, a pergunta é o seguinte: qual das figuras representa um sequestro, tá bom? Representa um sequestro. Essa não é, claro, ele está roubando, aqui está vandalizando, aqui roubando na loja, tá bom? E aqui fazendo essa pichação sem autorização. Então, a letra A é a resposta porque ela representa um sequestro. E a questão 7 não quero que vocês façam, tá bom? Somente a questão 6. Responde e mandem todas essas atividades via plataforma.